hoje é a primeira carta de Pedro, que tem como tema o sofrimento por Cristo. Pedro aparece primeiro nos evangelhos e ali ele surge como alguém impetuoso, ora destemido, ora covarde. Mas aqui nas suas cartas ele já aparece bem diferente, paciente, amoroso. E ele se tornou corajoso a ponto de ser crucificado de cabeça para baixo porque ele achou que não merecia ter a mesma morte que o seu Senhor. Aqui ele escreve para os cristãos que haviam sido espalhados por causa da perseguição, para animá-los e enchê-los de alegria, lembrando as bênçãos preciosas que cada cristão tem em Jesus. O autor, então, foi o apóstolo Pedro, em 64 d.C., em Roma, no início da perseguição promovida por Nero. O nome desse livro no grego é Petrouá, significa primeira de Pedro. E os versos-chave, que são aqueles versículos que resumem a ideia principal do livro, estão no capítulo 4, versos 12 e 13. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Uma das formas como a gente pode dividir esse livro é em 3 partes. A primeira, que é o capítulo 1 e o capítulo 2 até o verso 12, fala sobre a salvação do crente. A segunda parte, que vai do capítulo 2, verso 13, até o capítulo 3, verso 12, fala sobre a submissão do crente às autoridades e principalmente a Deus. E a terceira parte, que vai do capítulo 3, verso 13, até o fim do livro, em capítulo 5, fala sobre o sofrimento do crente. E Jesus pode ser visto aqui, principalmente como o exemplo e a esperança do crente no sofrimento. Vamos ver o que está no capítulo 2, verso 21? Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. E a gente pode extrair algumas aplicações práticas para a nossa vida. A primeira que eu destaquei está no capítulo 2, versos 5 e 9. Olha o que Pedro fala a respeito da gente. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nesses 2 versículos, Pedro estava dizendo que nós somos sacerdotes. Você sabe o que o sacerdote fazia? Ele era o intermediário entre Deus e o povo, e entre o povo e Deus. Ele se colocava diante de Deus como um representante do povo, oferecendo sacrifícios por eles, orando por eles, como se todo o povo tivesse representado nele. E ao mesmo tempo, ele recebia de Deus ensinamentos para que ele pudesse ministrar ao povo, para que o povo pudesse saber aquilo que Deus desejava, qual era a vontade de Deus para a vida de cada um deles. Lá em Malaquias, no capítulo 2, verso 7, Deus está falando assim: porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos esperam a instrução na lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Então a gente também tem a lei na nossa boca para que a gente possa estar transmitindo para as pessoas. Muita gente nunca vai ler a Bíblia, mas pode ser que pergunte para você: o que está escrito na Bíblia a respeito de determinado assunto? E você tem que estar pronto para responder, para mostrar o caminho, para ser uma luz na vida dessa pessoa. E no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, Jesus estava falando a respeito de si mesmo dessa forma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se o sacerdote tem que mostrar o caminho, ele tem que mostrar Jesus. Nós somos sacerdotes para apontar para as pessoas como elas podem fazer para chegar a Deus, através de Jesus, do sacrifício dele, do seu amor, da confiança que a gente deposita em toda a sua obra, que substituiu a gente lá na cruz para que a gente possa ter vida. Tudo isso a gente deve estar preparado para apresentar para as outras pessoas, porque nós somos sacerdotes diante de Deus e temos essa responsabilidade. Uma outra lição está no que Pedro está falando no capítulo 2, verso 11. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Ele está falando: olha, vocês não são cidadãos desse planeta, não. Vocês são só viajantes, vocês são estrangeiros de passagem aqui. A pátria de vocês não é essa. A pátria de vocês está lá no céu. Por isso, vocês devem se comportar como quem está só de passagem, a caminho do seu verdadeiro país. Lá no Evangelho de João, no capítulo 17, Jesus estava orando pelos seus discípulos, pelos seus apóstolos e por todas as pessoas que viriam a crer através do testemunho deles, inclusive nós. E olha o que ele falou nos versos 14 a 16.
6. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Jesus estava aqui no mundo, viveu 33 anos aqui, mas ele não era daqui. Dava pra ver que ele era diferente. Ele tinha uma qualidade de vida diferente do que a gente via nas outras pessoas. E nós também temos essa qualidade de vida plantada no nosso coração pelo Espírito Santo. É alguma coisa diferente que tem origem celestial, porque nós não somos desse mundo, a gente está só de passagem. Mas enquanto a gente está de passagem, a gente pode deixar a nossa marca. Não para viver como todo mundo, não para ser envolvido, engolfado, enredado pelas artimanhas, pelas armadilhas que esse mundo coloca para a gente cair, mas investindo nosso tempo, a nossa energia, nosso pensamento, nosso dinheiro, toda a nossa disposição, tudo aquilo que nós somos, nas coisas eternas. Lá em Filipenses, no capítulo 3, Paulo fala assim no verso 20: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Se a gente está esperando ansiosamente a vinda de Jesus, a gente tem que fazer o melhor que a gente puder para já tentar implantar um gostinho do reino dele aqui na Terra. Eu não sei se você já viveu em outro país, mas a gente vê que quando as pessoas vão para uma cultura que é diferente da delas, elas tentam sempre trazer um pouquinho da sua pátria para aquele lugar, para que elas se sintam em casa, para que elas tenham aquele conforto, aquele vínculo sendo mantido. E a gente também. O que é que mantém o teu vínculo com o céu? É a leitura da Bíblia? É a oração? É estar com os outros irmãos? Mantenha a cultura do céu na sua vida. Alimente isso para que você não perca nunca. E a última aplicação que eu destaquei é que existe uma maneira da gente provar que a gente é nascido de novo, que a gente tem Deus no coração, que a gente já deu a nossa vida para Ele. É o que Pedro está falando no capítulo 2, nos versos 19 a 23. Porque é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições, sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Entregava-se a Deus. Uma das maiores provas de que a gente é de Deus é quando a gente recebe algum insulto, sofre alguma injustiça, alguma coisa que a gente não merece e a gente não revida. É quando a gente confia que é um vingador justo e fiel e que vai julgar todo mundo, toda a terra, vai vingar você. Você não precisa fazer nada. Quando você se entrega totalmente a Deus, da mesma forma que Jesus se entregou totalmente a Ele durante o julgamento e o martírio dele, você está provando para o mundo que você é um imitador de Jesus. Vamos lembrar disso quando o insulto bater na nossa cara. Esse é o resumo da primeira carta de Pedro. Na semana que vem a gente vai ver a segunda carta que ele escreveu, que também tem ensinamentos muito bons pra gente. Até lá!